é sim, né, e depois as soluções que a gente vai apresentar. Tá aberta a palavra e a contribuição de vocês. Eu posso começar falando aí? Pode, por favor. Então vamos lá. Pelo que eu vi ali da apresentação do nosso amigo, assim, para começar, fazer uma brainstorm, essa chuva de ideias, né? Sim. Eu acho que as grandes ameaças que nós temos aqui ao Rio, primeiro, rio, água, poluição de esgoto. Isso é a grande ameaça ao rio. Segundo, o desmatamento que avança na mata ciliar, perigando de assoreamento do rio, porque ele é raso, ele é um rio corre no rio, em alguns pontos ele é extremamente raso, aqui até perto da minha casa, aqui perto onde eu moro. E terceiro, só para depois dar mais espaço para os outros falarem um pouco também, para mim terceiro é o que o próprio a falta de dele estar preservado de maneira mais intensa pelo governo, pelos órgãos. Ele não está dentro de uma área reservada com exclusividade. Hoje ele tem a APP, tem um amortecimento ali. Então seria para começar assim com esses 3 tópicos, tá? Ok, quem mais? Pode ser eu, Joane. Pois não, Joane. Então, boa tarde aí, pessoal. Especulação imobiliária também é presente no bairro. Uma intervenção que ocorre anualmente aqui no bairro, aqui pela prefeitura, que eles chamam de limpeza da calha do rio, que isso aí é proibido, mas eles praticam aqui para agradar os seus eleitores, né? A prefeitura então fornece uma máquina, uma retroescavadeira, e alguns homens ali, e a intendência do bairro, para fazer essa intervenção aí, acabando com a mata ciliar, né? Até uma instituição estadual já participou aí dessa intervenção aí da mata ciliar do rio ali. É isso. Obrigado. Ok. No rumo do Joane também. Foi até eu que filmei essas máquinas do rio, assim, foi bastante agressivo. Eu gostaria de saber. O teu áudio está muito baixo, às vezes ele falha. Peraí. O que poderíamos fazer para que o leitor não seja A gente não consegue escutar bem. Eu acho que as pessoas têm que desligar o microfone. Fica melhor, eu acho. Melhorou? Melhorou? Sim, prossiga. Então, a minha preocupação foi a que o José falou ali, né, sobre o esgoto direto que cai direto no rio, e o que o Joane falou que é muito preocupante, que foi até eu que filmei quando teve a máquina lá, que foi muito agressivo, foi bem complicado mesmo, chamamos polícia e tudo, e se desse nesse próximo ano, como será a limpeza do leito do rio? Será que vai ser agressivo? A minha preocupação é essa. Será que vai ser agressivo novamente? Ou eles vão vir fazer que nem eles fazem, que eu vejo em outras reportagens, que vão de barquinho, ou que seja a pé. Eu mesmo, eu entro ali no rio a pé para tirar um matinho ou outro, um lixo, muito garrafa de vidro eu tiro de dentro do rio, porque eu sou muito próxima à minha trilha aqui do Rio da Damas, e como eu passo diariamente, todo dia para lá, quando eu vou fazer a coleta de lixo na praia, às vezes é incrível. Um dia eu vou, faço uma limpeza ali no rio, tiro uma garrafa ou outra. No dia seguinte já tem um outro tipo de lixo. Como que a gente vai agir para amenizar isso? Eu fico bastante preocupada, porque diariamente eu passo lá, sabe, Rafael? Diariamente mesmo. Peraí, tá? Não estou te escutando. Na verdade, desculpe, estava desligado. Como a gente vai agir, a gente que vai propor aqui as soluções, né? Agora a gente vai elencar quais são as ameaças e depois vamos propor ações para minimizar essas ameaças, e a próxima etapa é debater soluções. Ali na Rua da Moçambique, quando ano passado eu fiz essas filmagens, essas denúncias
do esgoto, e os próprios moradores fizeram um trabalho lindo ali. Ontem eu fui ali dar uma verificada com essa mexerida, fui lá ver e tiraram um tampão do tal do cano, quer dizer, o esgoto voltou, sabe? E foi onde eu Sim. percebi que aqui na rua de trás também, na minha rua, na Oliveira, também está ecoando essa gordura, essa espuma que a gente não sabe de onde vem. Então é legal a Então, gente também boa. marcar isso. Então, a gente precisa fazer um monitoramento disso aí. Pois é, Márcio, eu todo dia, sabe? Eu olho todo dia, mas a gente sozinho não dá conta, né? mas a gente está aqui justamente para isso, né? Para construir soluções. Tem várias instituições e pessoas comprometidas aí com o bairro e com o Rio para unir esforços, né? Esse é o nosso objetivo. Aí te agradeço. O Márcio está inscrito aqui. Márcio, é contigo. Positivo. Então, até para só complementar aí o que estava em pauta agora, é importante ter em mente que o projeto, né, ele nitidamente ele está sendo propositivo, né, e instigativo. Então, certamente a gente tem ações que vão recair sobre o poder público que depende da ação de terceiros, ou seja, do poder público, seja municipal, estadual ou até federal. Então, é nítido que a gente tem demandas que podem ser para a população em geral, né, que a gente mesmo vai identificar que é possível as famílias adotarem, então, ou seja, o que cada família pode fazer, o que cada cidadão pode fazer e o que vai depender do poder público. Aí, realmente, a gente não vai ter ingerência direta sobre isso. O que a gente vai ter ingerência direta é sobre a família de cada pessoa. Então, assim, como foi já falado, a questão da contaminação por poluentes, né, sejam eles químicos ou biológicos, visto que o esgoto pluvial ele mistura os dois, né? Para começar, essa é a concepção que a gente deve ter. O esgoto pluvial não é só água da chuva. O esgoto pluvial é poluente. Então, ele deve ser feito uma pré-filtragem antes de atingir o curso d'água. Não é água chegando em água. É água poluída chegando em água natural, tá? Então, essa é a maior, sem dúvida. Eu só reforço isso. A questão da alteração da APP do Rio Vermelho na área retificada, como muito bem o Joane levantou, e a gente vem reforçar aqui, como também, no mesmo nível, um grande impacto. Porque até estava se falando da questão dos recursos pesqueiros, né? Essa ação ela recai muito em cima dessa ictiofauna, ou seja, dessa fauna de peixes e toda a microvida e também invertebrados associados a essas margens. Então, é possível, sim, a gente encaminhar soluções quanto a isso. A outra questão que eu queria levantar aqui é a ocorrência dos incêndios florestais. Tá? E esse é o registro, né, no caso, de uma ameaça que já foi levantada aqui, né, mas que é uma ameaça iminente. Então, a gente deve ter preparação para isso e a gente atender a essa demanda de forma rápida e eficiente. E não é a população só. A população, sim, tem uma carga de responsabilidade nisso, principalmente em comunicar, né? Mas quem tem a obrigação de atender essa demanda são os órgãos competentes. Então, os órgãos ambientais que lidam diretamente são capacitados para lidar com isso, tá? E se não são, devem estar, e é o que o projeto vai indicar também. A questão do desmatamento na APP para possíveis construções irregulares, né? Isso é uma ameaça, sim, também, né? Também as ameaças relacionadas à biodiversidade, que é a coleta de flora nativa, tá? Então, aí, exemplares de bromélias, orquídeas, samambaias, plantas que são retiradas do local e muitas vezes não têm
a sua sobrevida garantida, tá? E exemplares da flora, da fauna, né? Então, a gente tem, sim, capturas, volta e meia a gente acaba identificando arapucas aqui na região da nascente do Rio Vermelho, né? E então é muito importante a conscientização da população com relação a isso, né? E principalmente com relação à avifauna. Então, essa questão da captura de passeriformes, né? Então, representantes da avifauna é uma ameaça real e que é uma cultura que, assim como a farra do boi, ela tem que mudar, né? A questão da pesca na área protegida também é uma ameaça que a gente deve levantar. Outra ameaça que a gente percebe que é bem importante a gente ter em mente a infestação de patógenos por fezes de animais domésticos. Tá? Então, essa sim, então, quem tem seu cachorro, seu gato, deve cuidar para que seus resíduos fisiológicos não sejam dispostos próximos das trilhas, muito menos próximos aonde as pessoas convivem, né? Então, isso, ainda mais agora no verão, é bem importante, principalmente quanto à ocorrência, né? Bicho de pé, bicho geográfico, outros vermes, né? Tem a toxoplasmose proveniente do gato, tá? Então, isso é bem importante. E o aporte irregular de resíduos sólidos, tá? Na APP do Rio Vermelho. Então, a questão de disposição de lixo, né? Então, essas seriam as ameaças que eu elencaria aqui como sendo as principais, né? E que a gente vai trabalhando as soluções e que todas essas realmente têm, sim, soluções, né? E a maioria envolve educação. Ok, pessoal. Mais alguém está inscrito aí? Sim, eu elenquei aqui a ausência de tratamento de esgoto, que é uma coisa por aí, né? E construções clandestinas, né? Essas duas coisas andam juntas, né? Sim. Isso é o grande transtorno, né? E não há um controle com essas construções e essa total ausência de tratamento de esgoto, né? Isso aí infelizmente, assim como falta água tratada, né? Na maioria das revisões ainda não tem água da casa, né? Ok. Tá, pessoal, a gente tem aqui elencado 7 ameaças: poluição de esgoto, químicos e biológicos e resíduos sólidos, que é a questão do lixo de forma irregular, desmatamento de mata ciliar, especulação imobiliária e construções irregulares, limpeza da qualha do rio com retroescavadeira pelo poder público, aliado ao descaso do poder público na gestão do rio, incêndios florestais, coleta de fauna e flora nativa, infestação de patógenos por fezes de animais domésticos. Rapidamente, vamos tentar elencar, na opinião de vocês, quais que são as por magnitude, de maior impacto, maior relevância. Quais seriam, na opinião de vocês? O elenco que tu colocou aí, para mim, já está claro. Tá, ok. Todos concordam? Eu salientaria a questão do esgoto doméstico, né? Digo assim, né? Água servida, Está na primeira. Né? Está na primeira ali. Já. Desmatamento de mata ciliar, especulação imobiliária e construções irregulares, limpeza da calha do rio com retroescavadeira pelo poder público, descaso do poder público, incêndios florestais, coleta de fauna flora e investimentos de patógenos. Todos concordam com essa ordem de importância? Perfeito. Tá. Perfeito. Então, quais são, agora a gente vai partir para a proposição de necessidades de dados, planejamento e ações para neutralizar elas. Vamos uma por uma. Vamos tratar a questão da poluição por esgoto e resíduos sólidos. O que a gente precisa saber, planejar e agir para resolver esse problema? A implantação de rede de esgoto, para mim, a primeira para poder tratar aí, tem que ter uma rede para tratamento de esgoto. Na verdade, para fazer isso, você tem que ter o levantamento de dados, você tem que ter
ou o poder público, ou a sociedade civil, tem que fazer um levantamento, saber onde estão esses gargalos, ou seja, de onde está saindo esse esgoto, né? Para que o poder público possa atuar de maneira a cobrar, né? E a colaborar, né? Dessa forma, que eu vejo é isso. Você saber onde é que estão esses grandes efluentes, né? Poluindo ali o rio. É isso aí. Seria um estudo prévio sobre isso, seria um passo. Tá. Anotei ali, então. Vamos ver. Passo 1. Levantamento de dados sobre os pontos de emissão de esgoto irregular. Aí o professor sugere a implantação de rede de esgoto. Aí o Márcio falou da instalação de pré-filtragem no sistema de drenagem pluvial. Positivo. Inclusive, a identificação de todas as canalizações que são interceptadas na macrodrenagem do Rio Vermelho, principalmente provenientes do travessão, elas existe um percurso aonde elas, então, desde da boca de lobo principal e as adjacentes até a chegada no rio, ela é totalmente oca, né? Então, a proposta vai ao encontro, né, de se repensar o porquê que a fase final desses trajetos, dessas tubulações, não poderiam ser, ao invés de ocas, serem abertas e serem, então, com zona de raízes, para ter um pré-filtro antes de chegar no curso d'água. Então, essa é uma proposta que a gente pretende detalhar, né? Que, inclusive, mais uma vez reforço aqui, foi demonstrada ainda em 2011 a sua viabilidade, antes das obras de instalação das tubulações, né? Mas, infelizmente, foi totalmente desconsiderada, numa medida assim, bastante precipitada, né? Não levando em conta a relevância dessa proposta e achando melhor ser tudo oco e chegando diretamente, né, por ser água chegando em água. E a gente sabe muito bem que não é água chegando em água. Sim, perfeito, Márcio. Eu vou salientar que existe um sistema de canalização feito pela Defesa Civil para mitigar o problema de alagamento aí na região aí do travessão, né? E que está sendo utilizado com outra finalidade aí, né? O pessoal já está ligando, né? Esgoto doméstico aí que chega aí clandestinamente lá até o rio, né? Sim. Então existe todo o sistema. É bom aí ter conhecimento exato desse sistema feito pela Defesa Civil para mitigar o problema de alagamento, né, no bairro, né, e se evitar que esse sistema seja utilizado com outra finalidade, né, para desviar esgoto. Vou botar Perfeito. aqui. Justamente, uma coisa não exclui a outra, né? Então, tudo bem que se tenha macrodrenagem, que tenha a solução de um problema do alagamento, mas não transferir o problema de alagamento para um problema de poluição do curso d'água. Então, a gente entende que as duas coisas podem ser, sim, tratadas de forma conjunta, conciliatórias, aonde, tendo esse tratamento, né, na fase final da tubulação, tem um avanço e resolve o problema do alagamento, resolve o problema da drenagem e resolve o problema do aporte de poluentes para o Rio Vermelho. Tá. Pessoal, nós precisamos objetivar, tá? A gente tem só 12 minutos. A gente precisa aqui botar um funil de o que a gente precisa fazer para resolver, sem maiores explicações, tá? Porque aí a gente vai depois, é importante a gente saber o que a gente quer fazer para depois justificar e detalhar, como o Márcio falou, isso aí vai ser detalhado posteriormente. Então, para o ponto 1, poluição de esgoto e resíduos sólidos, a gente está propondo um levantamento de dados sobre os pontos de emissão de esgoto irregular e ligações clandestinas à drenagem pluvial, a implantação de rede de esgoto e instalação de pré-filtragem no sistema de drenagem pluvial. Em relação ao desmatamento de mata ciliar, o que a gente precisa saber, planejar e agir?
criar um projeto, implantar a reposição dessa mata ciliar através de um PRAD. PRAD da mata ciliar. Ok. Algo mais? Aliado a um processo de monitoramento ambiental. Tá aqui, monitoramento contínuo. Algo mais para resolver aí a questão da mata ciliar? Já está suficiente. Número 3, especulação imobiliária e construções irregulares. O que a gente precisa fazer para neutralizar isso aí? Ativar o CRECI, que ele é responsável ali pelos corretores de imóveis, né? E cobrar dele essa fiscalização aí que não acontece. Fiscalizar e orientar os corretores de imóveis. E, mais uma vez, incide sobre esse ponto o monitoramento ambiental, né? Sempre tem que ter um... Sim. E nesses casos das ocupações irregulares, a chegada antes de colocação do teto é bem mais fácil de tratar e conversar e de se resolver. Se demorar e fizerem o teto, aí é bem mais difícil, né? Denúncias também, então. Denúncias é muito importante. Só para não ficar a palavra denúncia, que é um pouco pesada, um canal de como eu diria assim, envio de mensagem, envio de informações, né? Para não ficar aqui, nós estamos denuncismo, né? Não, vamos informar, né? Quem nesse caso quem é o órgão competente a fazer essa fiscalização de maneira rápida e imediata, só isso. Tá? Representação, vamos colocar essa palavra aí. Representação aos órgãos de fiscalização. Em relação à limpeza da calha do rio com retroescavadeira pelo poder público e descaso do poder público, o que a gente vai propor? Mudar o modelo. A CONCAP, ela já implanta, acho que é no Córrego Grande, aí, com Itacorubi, uma equipe de limpeza manual, né? Eles usam foice, como a Olivia falou ali, barco, né? Depende do ambiente ali. Com aquelas roupas apropriadas, fazendo a limpeza manualmente. E aqui não é um rio grande e tão fundo que não possa fazer dessa forma. Eu acho bem importante sempre firmar que eles fazerem manualmente, não no maquinário. O maquinário foi muito agressivo. Positivo. Reforçando o que foi falado, simplesmente mudar a metodologia de ação. Isso. Na nossa propriedade, nós mesmos fazemos essa limpeza ali. A gente mantém limpo a calha dentro daquilo que é o nosso terreno. Esse modelo era aplicado aqui no Rio Vermelho, mas aí mudou. É o mais correto. Cada proprietário ser responsável pela limpeza da sua faixa, né? Da sua faixa do rio ali. Que nós fazemos isso. Inclusive, quando teve uma chuva forte ano passado que movimentou a manilha debaixo da ponte, com algumas ajudas que eu pedi de alguns vizinhos, nós conseguimos endireitar ela no fluxo da água, mas a gente tem que meter a mão também, né? Mas o certo era eles, os próprios órgãos, fazerem isso. Tá, então eu botei aqui orientar e capacitar proprietários lindeiros e associações comunitárias. Seria legal. Em relação a incêndios florestais. Eu acho legal capacitar também os moradores, porque da última incêndio feio que teve aqui também no Rio, eu tive que solicitar alguns moradores, tanto da Oliveira quanto aqui da Damas, cada um com muitos baldes, e a gente não se enxergava com coisas de 1 metro de distância, ficou eu mais 2 senhoras que eu não sei quem é dentro do rio,
dando sacolas de plásticos e baldes para quem estava na ponte em cima e jogando, porque o maquinário que é de pressão dos bombeiros, eles não chegavam lá. Acabou que no dia seguinte eles conseguiram fazer isso, mas até então passou a noite queimando, né? Foi bem complicado, chegou bem próximo aqui da nossa trilha. Queimou muita coisa, muito espaço queimou. Mas Botei aqui. tanto é que teve, eu acho que foi no Paerb, que teve um cursinho com os bombeiros para capacitar a gente, né? Eu não pude participar no momento que eu estava operada, mas se tiver de novo, isso é muito bacana, implementar esses cursos para capacitação da população também, que quer ajudar, dos voluntários, digo, né, na verdade. Ok, botei ali, capacitar moradores para atuar no combate a incêndio, tipo uma brigada comunitária, campanha de conscientização para a população. Boa. Coleta de flora e fauna nativa, quais são as soluções que a gente propõe? Dados e planejamento. Um pouco, Rafael, só um pouco que eu gostaria de só complementar aí a parte dos incêndios. Pois não, está contigo, Márcio. É importante destacar que justamente a parte comunitária é importante, mas a mais importante ainda é o estabelecimento de um planejamento, de um plano emergencial de proteção para o parque e seu entorno. Como o Rio Vermelho ele está no entorno do parque, na zona de amortecimento, e ainda está com vistas a ser anexado ao parque, é de interesse do governo do estado, né, aliás, aliado ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Ambiental, de ter uma brigada, né, equipada e permanente, e ser, então, divulgado para a população um telefone de celular, WhatsApp, né, que não seja o 193 do bombeiro, que também é importante, mas um telefone celular direto do parque, porque muitos ocorrência de incêndios atendidos de forma rápida não tem necessidade dos bombeiros. E a própria população pode combater. Mas, em alguns casos, o próprio órgão público, então, o órgão ambiental, tem condição de mobilizar os seus funcionários para atender e ajudar a população ali. Então, eu sugeriria a questão da estruturação de um plano de prevenção e combate a incêndios, né, do parque. Tá? E esse plano ele vai envolver a aquisição, inclusive isso já foi colocado, já tem décadas, né? Em 2006 foi colocado isso para a administração do parque, que nem era da Fátima ainda, mas reiteradamente ao longo dos anos foi recolocado e é de conhecimento, ou seja, equipamento, né? O parque tem que ter um caminhão-pipa, né? O parque tem que ter pessoal motorista para dirigir caminhão-pipa, né? Tem que ter um maquinário e equipamentos para o combate a incêndios, que vai também servir para outras demandas, né? Então, seria isso, o estabelecimento de um canal de comunicação, tá? É um canal de comunicação com os órgãos competentes, no caso, o Parque, Polícia Ambiental Tá aqui, e tá aqui tudo. a estruturação por intermédio de um plano de ação de prevenção e combate a incêndios. Tá registrado aqui. Temos só 2 minutos. Pois não, nós só temos 2 minutos e falta ainda a coleta de fauna e flora nativa e infestação de patógenos por fezes dos animais domésticos. Só rapidinho aqui, só para deixar para constar aí, a implantação de hidrantes na rodovia, tá? Que é muito importante aí. Tá. Rafael, assim, ó, sobre esses 2 últimos pontos, os 2 incidem numa mesma questão, que é a educação ambiental, né? Sensibilização ambiental. Então, o fortalecimento de um programa de capacitação e formação de agentes ambientais comunitários.
Eu tenho colocado placas de orientação na trilha, na praia, sobre essas coisas também, para orientar, mas é complicado, viu? Geralmente esses índios são criminosos, né? O pessoal passa e queima assim, né? De passagem, né? O pessoal mal intencionado que faz isso aí. Não tem como controlar isso aí muitas vezes. Ok. Estamos voltando para a sala principal aí, pessoal. Tá? Muito obrigado pela colaboração. Acho que temos um grande trabalho realizado aqui. Podem